Pensa rápido. O que vem à sua cabeça quando ouve a expressão meia-idade? Crise? Declínio? Pois é. Mas e se eu te disser que essa fase pode ser, na verdade, o auge da nossa expertise e sabedoria? Hoje, a gente vai desvendar esse grande paradoxo da meia-idade, um período que parece ser de declínio, mas que, ao mesmo tempo, pode ser de maestria. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. É aos 40? Aos 50? A verdade é que essa linha de partida é muito mais fluida do que a gente imagina. Não tem uma data marcada no calendário, não. Pode até parecer estranho, mas o próprio conceito de meia-idade é uma invenção bem recente. Sabia que essa expressão só apareceu nos dicionários lá no finalzinho do século XIX? Foi quando a expectativa de vida começou a aumentar. Isso mostra pra gente que a meia-idade não é só biologia, mas também o jeito como a sociedade enxerga o envelhecimento. E aqui está o tal do paradoxo, bem claro. De um lado, o corpo começa a mostrar alguns sinais do tempo, né? Do outro, a mente atinge seu pico. É uma troca super fascinante, um certo declínio físico inevitável, mas em contrapartida, um domínio intelectual impressionante. Para a gente conseguir resolver esse paradoxo, o primeiro passo é mudar a perspectiva. A meia-idade não é só um número, um aniversário que chega. É muito mais uma fase da vida com suas próprias regras, desafios e, o que é mais importante, suas próprias recompensas. Pensa na meia-idade como se fosse uma estação do ano, sabe? Não um dia específico no calendário. As fronteiras são flexíveis, elas se movem, tipo a transição do verão para o outono. Não tem um dia exato em que um acaba e o outro começa. É um processo. E agora, se liga nesse dado que é surpreendente. 1/3 das pessoas na casa dos 70 anos ainda se considera na meia-idade. Isso diz muito sobre os nossos tempos, né? A idade que está no documento parece estar se desconectando da idade que a gente sente. A idade, pelo visto, é cada vez mais um estado de espírito. E para derrubar aquele mito da crise de meia-idade inevitável, um grande estudo sobre desenvolvimento adulto descobriu que a maioria das pessoas nessa fase relata, sim, altos níveis de bem-estar. De modo geral, as pessoas se sentem bem em todas as áreas da vida, física, mental e emocional. Bom, apesar desse bem-estar todo, não dá para a gente ignorar as mudanças físicas. O corpo começa a mandar novos sinais, a operar com um manual de instruções diferente, e é fundamental saber ler esses sinais. A ciência aqui só vem para confirmar aquela sabedoria antiga. A atividade é a chave para envelhecer bem. A lógica é simples e direta. Quanto mais o corpo se move, mais forte e resiliente ele fica para as próximas décadas. Não tem segredo. Quem nunca se pegou esticando o braço para conseguir ler um cardápio? Ou pedindo para alguém repetir o que falou num lugar barulhento? Pois é, essas são algumas das mudanças sutis que acontecem nos nossos sentidos. É a tal da presbiopia, que afeta a visão de perto, e a presbiacusia, aquela perda gradual da audição para sons mais agudos. E o cérebro, ele também entra nesse ajuste. Sabe quando uma palavra fica ali, na ponta da língua, mas teima em não sair? Isso acontece com mais frequência porque as estradas da informação no nosso cérebro, as vias neurais, ficam um pouquinho menos velozes com o tempo. Mas é exatamente aqui que a história fica boa. Porque apesar dessas mudanças físicas e dessa leve lentidão, a mente na meia-idade está mais poderosa do que nunca. É como se o cérebro compensasse a perda de velocidade com um ganho gigante de sabedoria e perspectiva. Para entender essa compensação, vamos imaginar o cérebro como um computador. A inteligência fluida seria o nosso processador. É a velocidade para resolver problemas novos que não dependem do que a gente já sabe. Com o tempo, como qualquer processador, ele pode ficar um tiquinho mais lento. Mas, por outro lado, a inteligência cristalizada é como se fosse o nosso HD, o nosso disco rígido. É lá que está guardado tudo que a gente aprendeu, toda a nossa experiência de vida. E a grande notícia é que esse HD não para de crescer. Ele só fica maior, mais rico e mais organizado com os anos. O que a gente tem, então, é a clássica troca entre velocidade e sabedoria. O que talvez se perca em agilidade mental bruta, se ganha, e muito, em profundidade de conhecimento e em capacidade de julgamento. Esse processo todo leva a algo que os especialistas chamam de expertise, ou encapsulamento.
Pensa assim, é como se o cérebro criasse atalhos automáticos para as tarefas que a gente faz com frequência. É isso que nos torna especialistas nas nossas áreas, capazes de resolver problemas bem complexos de um jeito quase intuitivo. Certo, com tanta sabedoria e experiência acumulada, como usar essa mente tão poderosa para cuidar melhor do corpo? Porque a saúde na meia-idade é exatamente isso, um jogo de equilíbrio, e a mente é a nossa maior aliada nessa partida. E esse equilíbrio é super necessário porque novos desafios de saúde aparecem. A hipertensão, por exemplo, é um dos grandes vilões da meia-idade. 41%, quase metade das pessoas nessa faixa etária tem pressão alta, um fator de risco sério para problemas do coração e outras doenças. Mas a boa notícia é que a gente tem o poder de mudar essa estatística. A ciência mostra que 4 hábitos bem simples, não fumar, se exercitar, beber com moderação e comer bem, podem diminuir drasticamente o risco de doenças e garantir uma vida mais longa e com muito mais qualidade. Além da saúde do corpo, a saúde mental é igualmente crucial na meia-idade. E um dos maiores desafios para o nosso bem-estar nessa fase é, sem a menor dúvida, o estresse. Dinheiro, uma carga de trabalho pesada, as responsabilidades com os filhos. A meia-idade pode parecer um malabarismo constante com um monte de pratos no ar. Não é à toa que o estresse é uma presença constante na vida de muita gente, né? Só que a meia-idade também entrega as ferramentas para a gente lidar com esse malabarismo todo. É como se a vida nos desse um kit de primeiros socorros emocional, cheio de estratégias para enfrentar os desafios, focar no que dá para controlar e, muito importante, aceitar o que não dá para mudar. Depois de décadas naquela correria, a meia-idade nos convida a desacelerar um pouco, a respirar e a redescobrir o que realmente importa. Como a escritora Annie Morrow Lindbergh colocou de um jeito tão bonito, então, no fim das contas, a meia-idade não é o fim da história. É o começo de um novo capítulo. Um capítulo escrito com mais sabedoria e autoconhecimento. A grande pergunta que fica é: o que cada um de nós faz escrever nesse capítulo?